E eu começo o programa com um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, um termo que ficou em evidência depois da publicação do livro Inteligência Emocional, em 1986, do autor psicólogo Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional. Goleman ensina que o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de indivíduo. E aí a gente vai falar um pouco mais desse assunto com ela que entende bastante sobre inteligência emocional, mas antes a nossa equipe também foi conversar com o educador executivo, que é o Alexandre Prats, e ele vai falar um pouco sobre a relação de inteligência emocional e os conflitos no trabalho. Acompanhe. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a alegria. Sou a tristeza. Oh, que bom! Esse é nojinho. Basicamente, a levita que a Riley se envenena. Brócolis. Eca! Toma essa! Quesito segurança. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e saber lidar com as emoções. A falta de desenvolvimento dessa inteligência pode gerar conflitos no ambiente de trabalho, como explica o educador executivo Alexandre Prats. Geralmente a pessoa que não tem uma maturidade emocional muito desenvolvida, ela vive gerando conflitos. Então ela gera conflito, ela tem raiva das pessoas, ela briga com as pessoas, as relações são sempre muito tênues. É geralmente aquela pessoa que você não consegue, você tem medo de lidar com aquela pessoa. Segunda coisa que é o que muito me preocupa, a pessoa que não tem uma maturidade emocional muito desenvolvida, ela geralmente usa um sistema para isso, que é um sistema de vitimização. Então ela sempre coloca a culpa no ambiente, a culpa nos outros, ela sempre se vitimiza. Ah, mas olha, não me reconhecem. Então por quê? Porque geralmente a pessoa que não tem a maturidade emocional muito forte, ela tem um desejo, uma necessidade do reconhecimento externo, do reconhecimento do outro. E quando esse reconhecimento não vem, a frustração que ela sente é enorme. E aí ela se vitimiza, aí ela baixa a performance dela, ela entra num ciclo muito ruim até o momento que ela é desligada da empresa. Quando a gente tem uma maturidade emocional, eu busco as minhas próprias fontes de reconhecimento. Então, eu sei que eu estou executando um bom trabalho, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa muito bem feita, eu sei os resultados que eu entrego. Se me reconhecerem é um plus, se não reconhecerem, de alguma forma eu sei que eu estou fazendo bem, então eu consigo gerar um auto-reconhecimento, então isso me gera uma fonte de motivação muito forte. Alexandre ressalta que é importante praticar o autoconhecimento. Muitos se enganam acreditando que inteligência emocional é você viver livre das suas emoções, ou ela, muito pelo contrário. Mesmo a pessoa que tem uma maturidade emocional, em algum momento ela é confrontada por medo, ansiedade, raiva. A grande questão da inteligência emocional é quando você descobre o que dispara. Se eu descubro o que dispara as minhas emoções, e aí o autoconhecimento é fundamental, eu consigo controlar o disparo dela. E se eu consigo controlar o disparo dela, fica mais fácil eu conviver em diferentes cenários, diferentes ambientes. O educador dá as dicas para desenvolver a maturidade emocional. Todo mundo tem inteligência emocional. A gente só uns têm elas mais desenvolvidas, outros menos, né? E o que a gente usa hoje é um termo de maturidade emocional, ou seja, a cada dia a gente acumulando a maturidade. Seria um erro dizer que alguém tem 100% e outro não tem nada. Ninguém tem 100% e ninguém tem nada. A gente sempre tem uma maturidade, a gente está sempre evoluindo nisso. Então, a primeira coisa é buscar uma terapia. Se você sente que isso é algo que para você é importante, busque isso. Segundo, tem muitos cursos hoje voltados a isso, para que você conheça um pouco mais as emoções e como elas funcionam em você. Tem muitos cursos sérios para isso, vale a pena a gente procurar. Ou seja, dois pontos que eu estou colocando aqui. É buscar autoconhecimento e buscar conhecimento. E a terceira coisa e fundamental, permita-se desafiar mais. Quanto mais a gente se enfrenta, mais a gente mostra para a nossa própria percepção que nós somos capazes disso. E se eu mostro que eu sou capaz disso, as minhas emoções começam a atuar a favor. Como eu gostei
Muito boa essa fala. Como foi bom aprender e ouvir sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive com a possibilidade de você também participar. E eu recebo agora a analista de desenvolvimento humano e organizacional do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, Ana Paula Suzy. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Nunca imaginei que fosse difícil falar organizacional, mas não é tão simples assim. Vem pertinho de mim, aí a gente conversa um pouco mais. Pode vir um pouquinho para cá, só para ajudar aqui os nossos câmeras. Tá joia. É muito interessante a gente ouvir que a inteligência emocional, ela parte do autoconhecimento, né? E as pessoas, às vezes, não se observam, não é verdade, Ana? Verdade. As pessoas, elas, principalmente os jovens, entram para o mercado de trabalho sem se conhecer. Elas vão testar as suas habilidades no ambiente de trabalho e acabam passando por frustrações, porque não saber essencialmente o que motiva, o que gosta, quais as áreas que realmente poderia dar certo. Então é importante o jovem começar a pesquisar um pouco mais, fazer uma entrevista vocacional no sentido de direcionar mesmo, né? Aí ele se autoconhecendo, sabendo um pouco do seu temperamento, fica mais fácil, né? E as pessoas também procurar terapia, né? Se está tendo problema com os colegas de trabalho, como o Alexandre Prates comentou, fica mais fácil lidar com a equipe, né? Se eu estou tendo problemas de relacionamento, isso repercute na minha carreira, né? Com o tempo pode ser gerada uma demissão. Então, quanto antes eu trabalhar esse meu relacionamento, é melhor. Bom, de toda forma, quando um adolescente, um jovem, tem oportunidade de aprendizado, como primeiro emprego, né, o jovem aprendiz, ou no estágio, ele acaba de alguma forma já aprendendo um pouco mais sobre si, quer dizer, e aprendendo a lidar melhor com as suas próprias emoções, ou não? No mercado de trabalho já fica mais complicado? Não, ele aprende, né? A partir do momento que ele está sendo estimulado, ele passa a aprender, né? Na capacitação também, enquanto aprendiz, ainda mais, porque ele recebe toda a preparação, né, do instrutor. Só que é importante ele se utilizar de algumas ferramentas também, né, como a terapia ou até mesmo teste vocacional. Tem o MBTI também, que é um teste comportamental gratuito na internet, que ele pode utilizar para que ele saiba um pouco mais das características dele e aí sim ele ter mais facilidade no dia a dia, né, e aí saber quais os pontos fortes e quais os pontos que ele precisa desenvolver. Perfeito. O Alexandre fala assim dos gatilhos emocionais, né? Se a pessoa se conhece, ela sabe que alguma situação pode disparar nela uma ira repentina, um comportamento de ficar chateado, de, ao contrário da proatividade, ele ficar ali inerte, não querer mais fazer nada para sua equipe, né? Ou tem aquela pessoa que é emotiva, leva uma bronca, chora. Então, acho que saber quem para poder lidar com cada uma dessas emoções, é isso? A emoção a gente não controla, ela acontece. O que a gente controla, na verdade, é a reação. É o comportamento. Então, a inteligência emocional, uma das dicas é dar um tempo, né? Então, quando acontecer alguma situação, algum comportamento que incomodou e gerou essa irritabilidade, o melhor é esperar, porque aí sim dá tempo da parte racional entrar em ação, né? De eu refletir sobre a situação e aí elaborar esse sentimento, né? Essa emoção e trazer uma resposta adequada para o meio ambiente. Perfeito. Então, é mesmo aquele contar até 20. É ir até o banheiro, respirar um pouquinho, acalmar, para depois pensar e depois agir, né? Olha lá. Muito bom isso. Isso os jovens podem perceber em casa mesmo, né? Que às vezes alguns descompensam com pai, mãe, com irmão, né? E já é o sinal de que lá no mercado de trabalho, a mesma reação, se não for podada, pode aparecer de repente. Acontece. E hoje os pais, eles tratam os filhos de uma maneira diferente dos pais de antigamente, né? Pela facilidade, né? Hoje a gente consegue comprar com mais facilidade, dar presentes com mais frequência e aí acaba desconsiderando aquela recompensa tão necessária que a gente precisa dar para os nossos filhos, né? Ah, você passou de ano, parabéns, aqui está o seu tablet que você pediu, olha, aqui está a sua bicicleta,
completa. E isso é importante também para a construção da inteligência emocional, porque lá no futuro ele vem com essas características para o mercado de trabalho. Ele quer tudo de imediato, ele quer ser diretor de uma hora para outra. Então, esse comportamento acaba sendo prejudicial, porque ele não sabe lidar com aquela frustração. Ele acaba tendo comportamentos de agressividade com os colegas de trabalho, de ira, na parte defensiva, por conta disso. Então, quanto antes os pais começarem a rever esses comportamentos, é melhor. É uma forma de ajudar o filho lá na frente, né? Exato. Na hora que ele estiver trabalhando. Então, engana-se quem pensa que ele é uma coisa em casa e outra no trabalho. Uma hora aparece aquele comportamento. Aparece. E aí também engana-se que depois desenvolve. Lá para frente, a pessoa, ele cresce, aí no trabalho o mundo ensina. Mas ensina de uma forma dolorosa, né? E a gente não quer ver o filho sofrer. Então, acho que é melhor começar em casa, fazendo o básico, né? Começando, orientando, também deixando ele enfrentar algumas situações, é importante. Se tem algum problema com um amiguinho, orientar, chegar perto do seu filho, compreender junto com ele a emoção, isso é importante, porque nem sempre as crianças entendem o que está acontecendo, que tipo de emoção que ele está sentindo. Olha, filho, você está sentindo raiva? Tô com raiva. Então, você pode ter raiva, mas bater no amiguinho você não pode. Mas você vai lá conversar com o seu amiguinho e falar para ele que não pode falar essa palavra para você, que você não é isso, né? Então, é bom ele se posicionar, ensinar ele a se posicionar, isso é importante. Pode ser forma correta, Da né? forma correta. Pode ser que da primeira vez não dê certo, ok, da segunda também não, mas uma hora vai chegar que vai dar certo. E isso ele vai levar para o resto da vida e vai ajudar na fase adulta também. Então, a gente tem que primeiro entender que a gente sente emoções, entender que a gente, às vezes, não lida bem com as emoções. E assumir, né? Assumir. E a Ana Paula já deu a dica pra gente preciosa. Dá um tempo. Sentiu a emoção? Dá um tempo. É isso que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Ir devagarinho e trabalhando com elas, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta diz assim: olá, já tentei várias vezes trabalhar em empresas e não deu certo. Estou melhor trabalhando autônomo há vários anos com jardinagem. É o Daniel Ulisses de Melo Ribeiro. Ele é do Residencial Morumbi, em Anápolis, Goiás. Também é uma opção. A pessoa que não consegue trabalhar em grupo, trabalhar sozinho, autônomo. Eu acho que tem perfis diferentes, né? Então, aí tem pessoas que elas se sentem bem trabalhando sozinhas, um trabalho mais individual, e não está errado, né? Se ele se sente bem assim, ele atende bem o cliente dele, então ele está no caminho certo. Não necessariamente ele tem que trabalhar com uma equipe, ele tem que trabalhar com um chefe. Cada um é um, né, Ana? É a opção e dele. aí, se é a sua opção, se você se sente bem, vai em frente, Daniel. Força pra você e tudo de bom, mais sucesso ainda. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Ana. Eu gostaria de saber como é possível manter o controle emocional em um ambiente de trabalho onde você não tem valor nenhum, mas precisa do emprego. É difícil, né? Primeiramente, ela tem que identificar se está de acordo com os valores dela, se é um ambiente que está consumindo a energia dela, que ela não está se sentindo bem, que ela não está produzindo, de fato, ela vai ter que buscar uma outra oportunidade. Pode ser que demore um pouco mais de tempo, mas é melhor ela buscar algo que ela se sinta bem. Né? Verdade. Mas eu me lembrei de uma fala do Alexandre na entrevista que a gente passou antes da nossa conversa, que ele fala da importância da gente estar bem resolvido com a gente mesmo e saber quem a gente é e o valor que a gente tem, para não ficar o tempo todo esperando a aprovação do outro. Sim. Né? E aí, quando eu leio a Ana falando sobre essa falta de valor, eu fico pensando, será que de fato a empresa não te valoriza em nada e te mantém ali e paga o seu salário? Ou será que é você que está esperando a aprovação do seu chefe, a aprovação de alguém para falar, muito bem, muito bem, muito bem. Às vezes, não é o perfil da empresa, não é o perfil do gestor. Sim. Seria maravilhoso se fosse, mas é bom a gente entender quem a gente é para precisar cada vez menos da motivação externa, né? A automotivação, né? Então, às vezes, ela precisa se analisar e ver se não é algo dela mesmo, né? E aí, talvez procurar uma terapia, porque se é algo com ela pode mudar de emprego e acontecer a mesma coisa. Exato. Né? Próxima pergunta. Oi, pessoal do Vida Melhor, tudo bem? Tudo bom.
Quando percebemos que um colega de trabalho se afastou de nós, tentamos conversar com ele, pedimos desculpas por algo que fizemos e mesmo assim ele não quer mais conversa. Fazemos o quê? Olha essa pergunta para você, Bruno. Olha lá, você ouviu? Olha, vou repetir, hein? Oi, pessoal do Vida Melhor, tudo bem? Quando percebemos que um colega de trabalho se afastou de nós, tentamos conversar com ele, pedimos desculpa por algo que fizemos e mesmo assim ele não quer mais conversa. Fazemos o quê? Então, acho que é difícil, tem que dar um tempo para ele, né? Ele tem que querer conversar, não tem como a gente obrigar, né? E aí dá um tempo para ele, para ver se, né, de repente ele baixa um pouco a resistência e tentar novamente, para ver o que está acontecendo, né? Passar um tempo e tentar esse contato novamente. A flexibilidade é importante, né? Sempre, dos dois lados. Eu gosto daquela frase antiga que todo mundo conhece, quando não quer, dois não brigam, né? Então, se um deu um passo, a gente tem que ser feliz, aquela outra, prefere ser feliz ou ter razão? Vamos viver bem, né? E viver em harmonia, tão mais gostoso, né? Ainda mais no ambiente de trabalho. A gente às vezes pensa assim, não é minha família, mas a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, então vamos promover aí um clima gostoso. A Gabriela de Campinas fala assim, quando percebemos falta de inteligência emocional do chefe e que o mesmo te avalia pelo lado pessoal, o que podemos fazer? Muito boa pergunta, Gabriela de Campinas. É interessante conversar, né, com esse chefe. Eu acho que o feedback ele tem que ser das duas partes, né? Então, se você está percebendo que é algo pessoal, senta, conversa com esse chefe, seja claro, porque às vezes ele nem está percebendo que ele está tendo essa reação pessoal e coloque os fatos para ele, né? Converse com ele e passa essa percepção para ele. E aí eu me lembrei daquilo que você falou ainda há pouco, né? Também, às vezes, não vale a pena insistir. Se é um chefe que tá te dando um feedback ruim ou não tá nem aí para você, né? Tá sendo imaturo profissionalmente falando, sem inteligência emocional, tem talvez que fazer nem a avaliação. Vale a pena. Né? O Joel do Maranhão diz assim, por que as pessoas têm dificuldade de trabalhar em equipe? Isso acontece em todas as áreas, públicas e privadas? Acontece. Então, tem pessoas e pessoas. Pessoas um pouco que têm mais facilidades, outras têm menos. E a gente tem que saber lidar com elas, né? A gente está numa equipe, a gente vai estar, mesmo em diferentes lugares, vai ter essas pessoas que têm mais habilidades e menos habilidades. Então, isso vai acontecer. Cláudia, amo seu programa, obrigada. Aquela ideia de contar até 10 antes de explodir e uma respiração bem feita pode ajudar na situação de estresse? Liane Gouveia? Com certeza. Pode, né? Foi o que a gente comentou aqui, né? Deve fazer. Melhor contar até 10 e falar a resposta com assertividade do que emitir a resposta com agressividade ou então, né, de uma forma manipuladora, que não é legal. Perfeito. Próxima. Não quero me identificar, mas estou me sentindo muito abalada com a forma como meus colegas de trabalho me tratam, por ser bem mais jovem que eles. Continuo trabalhando bem, mas estou muito infeliz. Interessante, né? Isso pode ser uma agressão mesmo, né? Por parte da equipe, né? Com ela. E ela não tem como se defender, mas acho que é interessante ela já ir pontuando, né? De certa forma, algumas pessoas tentando se aliar, criar uma força aí para que reverta a situação, né? E ela se sinta bem nesse ambiente, porque senão ela é bem capaz de não ficar nesse ambiente e pedir a demissão, né? Uma comunicação assertiva, né? Exato. Fale do que você está sentindo. Próxima. Oi, tenho um filho de 25 anos, filho único, onde ele se formou em bacharel em sistema de informações em Universidade UNEB da Bahia, ele conseguiu um emprego. E o chefe vive humilhando e desfazendo dele. Quando ele chega em casa, me contando e pedindo opinião, eu não sei o que dizer. Aí brigo, grito, peço para ele sair, mas como é o primeiro emprego, ele não quer sair. É a Thelma de Salvador. Ô, Thelma, filho único, hein? Então, ele tem que enfrentar, ele tem que, na verdade, falar para esse chefe parar de humilhar, né? Humilhação, ela não é permitida, né? Na legislação a gente tem lei para isso,
né? E pedir as contas, né? E qual que é o papel da mãe nesse caso? Eu acho que a mãe, ela tem que dar apoio, tem que fazer com que o filho realmente enfrente a situação, né? Ela não pode resolver por ele, mas que enfrente. Ele é menor de idade? Não, 25 anos, ela diz. Né? Então, não, ele tem que resolver, né? Dá força para ele tomar as providências que ele acha. Eu acho que é legal a gente, assim, ter um espaço de confiança em casa, ser um porto seguro, mas também ele ir aprendendo que algumas coisas têm que ser peneiradas, né? Porque às vezes a gente chega em casa quando é muito novinho, com muita coisa na cabeça e solta aquele caminhão de melancia do que não foi legal, mas esquece de falar das coisas boas. Sempre tem coisas boas. Eu aprendi ao longo da minha vida profissional que tem coisas que a gente não fala em casa, porque quem não conhece vai ficar com raiva, né? E no final das contas é só um pedacinho, porque tem um outro pedação que é muito legal. Veja se não é isso que está acontecendo com o seu filho. Também. Né? Ana, muito obrigada pelo nosso você. papo. Vamos falar um pouquinho de CIE, porque tem gente que não tem ainda o cadastro lá e está perdendo a chance de encontrar um estágio, um emprego como jovem aprendiz. E o CIE faz essa ponte de forma maravilhosa, né? Faz. São várias empresas espalhadas pelo Brasil todo precisando de estagiários e aprendizes. Precisa muito. O CIE, ele está a nível nacional, né? Tem mais de 500 mil aprendizes que recebem a capacitação, são mais de 3 mil colaboradores e é uma ótima instituição, né? Ela vem crescendo, são 55 anos no mercado e lá a gente prepara muitos profissionais, a gente vê aí muita gente formada, né, com ótimos cargos que vieram do CIE. E de forma gratuita, ninguém paga absolutamente nada. Faça o cadastro no www.ciee.org.br, no Face oficial.ciee, Instagram, mesma coisa, oficial.ciee. Tem o Twitter, que é o @CIE_oficial1, o canal no YouTube Oficial CIE. E aí, olha, para quem prefere o telefone, 3003-2433, é uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. E o LinkedIn, que é uma rede social profissional, é o Centro de Integração Empresa-Escola, _CIE. Precisa fazer o cadastro e lá você vai ter acesso a todos esses cursos que a Ana Paula Suzy falou aqui pra gente. Eu amei o nosso bate-papo, inclusive essas dicas, um pouco desse autoconhecimento também é passado nesse preparo aí para os alunos cadastrados no CIE, né? Isso. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, viu? E que a gente possa se conhecer cada vez mais, né? Que a gente possa praticar o autoconhecimento para perceber onde é que a gente dispara um jeitão que não colabora com nada, que não acrescenta nas relações, né?